Meus irmãos, domingo passado, nós tivemos um tempo maravilhoso lá fora, no sítio do Miro e da Sil. E chegou umas 7:30 da noite, eu recebi mensagem: como é que não tem culto hoje? E aí eu convidei o pessoal para vir hoje. Infelizmente, alguns não puderam estar. Mas como eu disse semana passada, essa época do Natal é a minha preferida. Realmente porque o Natal é algo incrível. Não é? A gente passa nas ruas, é o surgimento das luzes, é a confraternização, a troca de presentes, a junção da família, mas principalmente porque celebramos que o Salvador da humanidade nasceu. Eu sei que muitos levantam diversas teses. Não, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, porque o Natal é uma festa pagã e por assim diante. Pois bem, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas nós devemos sim celebrar. A grande questão que nós perguntamos sobre esses que tentam secularizar o Natal ou então não querem comemorar é como nós reagimos a isso. Celebramos ou não celebramos? Pois bem, o Natal passa a ser celebrado no dia 25 de dezembro, a partir do reinado de Constantino. Nós sabemos que Constantino se dizia cristão, mas era profundamente sincretista. Adorava divindades pagãs. Inclusive, ele aproveitou e fez de um único dia 2 celebrações, onde os pagãos acendiam velas, fogueiras, na verdade, para adorar o Deus Sol, e enquanto isso os cristãos acendiam velas para adorar aquele que havia nascido no Natal. Obviamente que alguns cristãos não gostaram e, protestando, se afastaram de qualquer adoração naquele dia. Outros cristãos também protestaram, mas não se afastaram totalmente. Eles aproveitaram o feriado para adorar o Filho de Deus e proclamar a verdadeira história do Natal, falando da luz do mundo que veio nos salvar. Eu acho que é assim que nós devemos proceder também. Nós não precisamos nos afastar das celebrações de Natal. Não precisamos também ficar presos naquela ideia de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eles também sabiam disso. Ao invés de rejeitar, nós precisamos nos aproximar ainda mais das pessoas nessa época do ano para adorarmos a Cristo, mas também para proclamarmos o verdadeiro sentido do Natal. Como eu disse semana passada, é claro que muitas vezes o verdadeiro sentido do Natal tem sido esquecido. O mundo vem tentando fazer com que essa data seja meramente uma data comercial, secular, sem Cristo. Isso é, eles estão tentando apagar a luz do verdadeiro Natal. Aos poucos, eu sei que o verdadeiro sentido do Natal tem sido esquecido. Mas a verdade é que ninguém poderá apagar a luz, o sol da justiça que é Cristo Jesus. Por isso, nessa noite eu quero ver com vocês, para lembrarmos, refletirmos na história e no sentido do Natal. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8 até o versículo de número 20. Os irmãos encontraram? Sim, está escrito a palavra do Senhor. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhes disse:
Não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os homens os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos agora para Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê que estava deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Nós sabemos da história. O imperador César Augusto havia determinado que fosse feito um recenseamento das regiões da Judéia e da Galiléia. E ali, esse recenseamento era onde as pessoas, esses locais, na verdade, eram onde as pessoas deveriam ir até a sua cidade natal e lá se apresentarem. José era de Belém, e ele vai até Belém levando Maria, já que ela estava grávida. E ao chegar lá, os versículos anteriores mostram que eles não encontram lugar para ficar. E por isso eles pernoitaram entre os animais. É ali que o Filho de Deus nasce, em meio aos animais. E o primeiro ponto que eu quero ver com vocês nessa noite é que o verdadeiro Natal é uma história de graça de Deus. Você pode ver isso dos versículos 8 a 12. É de graça porque o Rei do Universo, que habitava eternamente em glória nos céus, mas por livre e espontânea vontade, resolveu descer, deixar o seu trono e nascer em uma manjedoura entre os animais. E a pergunta que eu faço é: você já parou para pensar que Deus faria isso? Somente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que veio a este mundo em forma humana, resolver a bagunça, o caos que eu e você se metemos. Eu sei que normalmente quando falam sobre a humilhação de Cristo, logo a nossa mente é levada para a crucificação, não é assim? Se fala na humilhação de Cristo, nós pensamos no sofrimento de Cristo na cruz. Mas a humilhação de Cristo começa na encarnação, quando o Verbo se faz carne e habita entre nós. Mas há algo interessante aqui também, é que ao nascer, Jesus não se revela aos homens mais importantes da época. Ele não se revelou aos poderosos de Roma. Mas segundo o nosso texto, nós vimos que inicialmente, um anjo do Senhor se aproxima dos pastores de Belém. Deus se revela inicialmente aos pastores. E é interessante que nos dias de Cristo, os pastores eram tidos como uma classe desprezível. Eles lidavam com os animais. Para a sociedade da época, aquilo era imundo. E alguns historiadores falam que eles só não eram mais desprezados do que os leprosos. Eles eram excluídos das festas sociais, eles não frequentavam os templos religiosos. Porém, foi aos pastores que Deus inicialmente escolheu anunciar o nascimento de Cristo. Perceba que isso é interessante, pois quem recebeu a notícia em primeira mão foram pastores desprezados.
Homens que, segundo a sociedade, não mereciam receber a notícia, mas receberam por uma coisa chamada graça. Isso nos mostra que o Evangelho não é para os arrogantes, autossuficientes. O Evangelho é para os humildes que sabem que necessitam de salvação. Qual foi a reação desses homens ao verem o anjo do Senhor? Versículo 9, a parte B. Perceba a reação diante da notícia que eles recebem. Ficaram aterrorizados. Sabe o que é isso? É assim que um pecador fica diante da presença da glória de Deus. Mas por graça, eles ouviram o que o anjo disse a eles: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Sabe o que é isso? O Natal nos traz uma mensagem de paz e esperança. E a boa notícia que eu trago a você é que há uma paz duradoura. E essa é a promessa do Natal, de que há um rei que foi prometido e ao chegar, ele colocará todas as coisas no lugar outra vez. Você pode celebrar esse Deus? Você também precisa dessa graça? Ou ao olhar para Jesus, você se sente alguém suficientemente bom, capaz? Eu acho que eu não sou tão ruim assim. Será que você não necessita de um Salvador? A verdade é que, desde o Éden, sempre, a nossa natureza humana sempre procura glória para si. Se houver a mínima chance de nos gloriar, é exatamente o que nós tentaremos fazer. E quando achamos que merecemos, de que não precisamos do maior presente de todos, que é Cristo, nós roubamos de Deus a exaltação que só pertence a Ele, que só Ele merece receber. Basicamente, quando nós dizemos, eu não preciso de um Salvador, nós estamos nos colocando no trono. Estamos pensando que somos os salvadores de nós mesmos. E meu irmão, acredite, não há perigo maior do que este. Acreditar que somos capazes de salvar a nós mesmos. Acreditar que somos capazes de fazer algo por merecer a salvação. Lembre-se, a salvação é um ato gracioso de Deus. E ela não pode ser alcançada por qualquer mérito humano. Eu sei que há coisas que nós podemos resolver. Há coisas que nós podemos sim decidir. A faculdade em que iremos cursar, com quem casar, que roupa vestir, o que comer. Mas há uma coisa que não pode ser resolvida do seu jeito. Você não pode salvar a si mesmo. Você necessita de um Salvador. Por que eu digo isso? É que por causa dos nossos pecados havia um abismo infinito entre Deus e o homem, onde somente aquele que é a luz do mundo poderia construir uma ponte, ligando o homem novamente a Deus. É por isso que o Natal revela a incapacidade humana de resolver as consequências dos seus pecados contra o Criador. A Bíblia diz que vivíamos em escuridão. Misa leu no começo. Mas numa manjedoura nasce a luz do mundo. Jesus é a luz do verdadeiro Natal. Ele é a luz quando todas as outras se apagam. Homens, mulheres, sonhos, profissões, amigos, prazeres, todos se apagam, todos passam. Apenas a verdadeira luz é que permanece para sempre. É por isso que o Natal não é destinado aos orgulhosos, aos soberbos, aos que se acham perfeitos, suficientes. O verdadeiro Natal é um presente da graça de Deus aos que se enxergam necessitados. O texto diz no versículo 11, que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A grande questão é, se há um Salvador, então há algo
do qual nós precisamos ser salvos. E isso destrói por completo a ilusão mais confortável do ser humano moderno. A ideia de que o homem moderno está no controle. Hoje, infelizmente, muitos até aceitam Jesus como um exemplo moral. Não, ele era um mestre muito sábio, mas resistem profundamente à ideia de que são incapazes sem ele. Por isso que o Natal nos confronta com uma verdade incômoda. Nós não somos bons o suficiente. Nós não somos fortes o suficiente. Nós não somos sábios o suficiente. Se fôssemos, não haveria manjedoura. Se fôssemos, Cristo não precisaria ter vindo até nós. Mas como ele veio, isso mostra uma coisa a você. Você não é capaz, você não é suficiente, você não pode salvar a si mesmo. Você necessita de um Salvador. Segundo ponto que eu quero ver com vocês é que, de acordo com esse texto, nós podemos também dizer que o verdadeiro Natal é uma história de glória. Isso é muito importante, porque na religião dos judeus, a glória de Deus se manifestava especialmente em um local do templo chamado Santo dos Santos. E isso ocorria apenas uma vez por ano. Mas o templo dos judeus foi destruído e reconstruído algumas vezes. E a essa altura da história, tem mais ou menos 400 anos que ninguém vê glória alguma em Israel. Mas de repente, aparece um anjo aos pastores de Belém. E com ele, diz o texto, que vem também uma multidão de anjos. Você pode ver isso no versículo 13. E todos eles louvam a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Esses pastores viram a manifestação da glória no verdadeiro Natal. A verdade é que nós fomos feitos para isso. Feitos para a glória de Deus. Mas desde o Éden o homem tem procurado a glória para si. Eles trocaram a glória de Deus. O reconhecer de que Deus era belo, de que Deus é perfeito e santo, e decidiram ir em busca do seu próprio nome, da sua própria glória. Como eu disse, o nosso coração é continuamente tentado a fazer isso. E se não fosse pela graça de Deus, nós iríamos a cada dia mais viver com essa ideia de glória para nós. É por isso que os nossos olhos precisam estar voltados a Cristo. É nele que encontramos real prazer e satisfação, mesmo não tendo tudo que esse mundo diz que devemos ter, mesmo não tendo a saúde que gostaríamos, mesmo não vivendo onde gostaríamos, mesmo passando por todos os problemas que passamos, quem sabe. Se os nossos olhos estão em Cristo, teremos glória, a glória do Filho de Deus. Terceiro ponto. Nos últimos versos, do verso 15 ao 20, nós vemos que o nascimento de Jesus é também uma história de adoração. Eles ouviram o evangelho anunciado por um anjo. E no verso 15 os pastores tomam uma decisão. Eles dizem uns para os outros: vamos para Belém e vejamos com os nossos próprios olhos. Percebam que esses pastores ouviram o evangelho sendo cantado. E o que foi que eles fizeram? Eles foram até onde Jesus estava. E quando o viram, diz o versículo 17, que eles contaram a todos. Lembrem? Eles ouviram o anúncio do nascimento de Cristo por um anjo. Ouviram o evangelho sendo cantado por uma multidão de anjos. Mas agora é que eles estão olhando para o Salvador do mundo.
Diz o versículo 20, que eles então voltam para casa glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Eu acho que é exatamente o que devemos fazer. Se você, nessa noite, ouviu o Evangelho, se você viu os louvores, se você viu o Salvador, a sua reação não pode ser outra, meu irmão, a não ser a adoração. Adoração ao menino que nasceu em Belém. Será que assim, como esses pastores, ao ouvirmos falar de Cristo, nós também vamos correndo a Ele? Nesse tempo de reflexão, se pergunte: será mesmo que eu de fato conheço a Cristo? Será que o encontro com esse menino nascido em Belém mudou a minha vida? Cristo é o maior e melhor de todos os presentes. Esse é o presente do Natal, meu irmão. O homem estava tão perdido, tão incapaz de resolver a vida, que Deus escolheu enviar o seu Filho para salvar o que se havia perdido. Por isso, lembre-se que quando os teus pecados te esmagarem, quando os teus pecados te fizerem sentir vergonha ou derrota, você pode correr para o Salvador, humilde, o bebê que veio para nos salvar, para salvar as pessoas de si mesmas, dos seus pecados e da alienação de Deus. Eu sei que parece um paradoxo olharmos para o bebê na manjedoura, não é, em Belém, e pensar lá em sua morte. Mas é exatamente isso que a Bíblia mostra. A encarnação de Cristo é apenas o início, a introdução do ato de redenção de Deus. É a reconciliação de Deus com a humanidade caída. Isso é tão maravilhoso porque enquanto no Éden o homem busca ser igual a Deus, agora por outro lado, Cristo sendo Deus se faz homem. Meus irmãos, o nascimento de Cristo não é apenas algo belo, é profundamente humilhante para o nosso orgulho. Como eu disse, se Deus precisou vir ao mundo, isso significa que o homem estava perdido demais para se salvar. O Natal revela que não estávamos apenas doentes, mas mortos espiritualmente. O Natal mostra que nós não precisávamos de ajuda. O Natal mostra que nós precisávamos de um Salvador. Essa é a parte mais difícil do Evangelho para o coração humano. Admitir que nós não conseguimos. Por isso que a manjedoura destrói toda forma de autoconfiança espiritual. Sabe por quê? Diante dela não há currículo, não há boas obras, não há justificativas. Só resta a confissão silenciosa. Se ele não viesse, eu estaria perdido. Algo interessante também que vimos no texto é que depois desse encontro, depois que os pastores encontram com esse menino, o que acontece? Eles retornam. Muito provavelmente eles voltam para os mesmos campos, para a mesma rotina, para a mesma vida simples. Mas algo havia mudado para sempre. Eles não se tornaram ricos, famosos ou influentes. Nós nem sabemos quem são eles. Eles se tornaram adoradores. O encontro com Cristo não os tirou do mundo, mas deu a eles uma nova forma de viver no mundo. Isso é maravilhoso, porque Cristo não veio apenas nos garantir o nosso destino eterno, mas Ele veio também para reorientar toda a nossa existência. Sabe o que é isso? Tudo deve girar em torno de Cristo. Trabalho, família, sofrimento, alegria, tudo precisa girar em torno dele. Nós devemos lembrar que a adoração não é um momento do culto aqui, tão somente. Mas é
uma vida inteira para a glória de Deus, centrada em Deus. Cristo é tudo o que precisamos. E é somente em Cristo, meu irmão e minha irmã, que você encontrará a verdadeira luz, a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento. Eu sempre tenho uma história, né? Sempre gosto de contar uma história que eu já contei milhares de vezes, mas eu sempre gosto de contar ela. E alguns irmãos já sabem de cor. Mas se você, meu irmão, sabe de cor, finja que é a primeira vez, ok? Mas você que é visitante, que você possa refletir nisso. E a história é a história de um lenhador. Um lenhador que dentro de alguns dias ele precisava cortar umas árvores dentro de um bosque. Acontece que ele viu que no alto daquelas árvores, ali havia uma mamãe pássaro que estava estava fazendo ali o seu ninho. E ali era o local onde ela teria os seus filhotes. O lenhador sabia que se derrubasse aquela árvore, aquilo seria terrível, porque todos teriam morrido. Então ele vai até a árvore com o machado, e ele vira ao lado do machado e começa a bater na árvore, até que a mamãe pássaro pega e voa para uma outra árvore. Então o lenhador vai lá naquela árvore e começa a bater também. A ave não conseguia entender o porquê que o lenhador estava fazendo aquilo com ela. Depois de algumas vezes voando para árvores, para outras árvores, a mamãe pássaro decide então voar para uma rocha. E lá ela começa a construir o seu ninho no alto daquela grande rocha. E é somente nesse momento que o lenhador, ao ver aquilo, sabe que ela estaria segura. E então ele vai embora para retornar nos dias seguintes para derrubar aquelas árvores. A grande questão é: qual é o sentido dessa história? O sentido é que todas as árvores deste mundo um dia cairão. O sucesso, carreira, aparência, pessoas que você ama, toda árvore cairá. E quando as decepções acontecerem, não voe para outra árvore. Jesus é a rocha, o único lugar seguro para você estar. Ele é o melhor presente que você poderia receber. Por isso que neste Natal, não o veja de longe. Não deixe com que outras coisas que, apesar de maravilhosas, a reunião de família, a troca de presentes, a janta, não deixe com que essas coisas sejam o principal do seu Natal. Se aproxime do grande rei. É muito bom, sim, receber presentes, estar com a família reunida, decorar a casa. Mas não devemos esquecer que tudo deve apontar para Cristo. Cristo é o verdadeiro Natal. Essa é a história do Natal. Celebrem o nascimento do Salvador. O menino nascido em Belém é o Salvador do mundo. O frágil e pequeno menino é o Deus que entrou na nossa história e ressignificou toda ela. Esse menino é o Deus vitorioso, é aquele que vive e reina para sempre. E nas palavras do apóstolo Paulo, para encerrarmos, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: embora sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Humilhação, não é mesmo? Mas o que vem depois da humilhação? O texto diz o seguinte: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! O pobre menino nascido em Belém verá todo o joelho se dobrar diante da sua majestade, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você já se rendeu a esse grande Salvador? Se ainda não, hoje é o dia.
Ele é a única esperança para a sua vida. Não vou te chamar para vir aqui à frente, nem vou fazer um apelo. Mas que nesse momento você feche seus olhos. Que você pense no seu encontro com o Salvador. Ah não, mas Cristo é alguém legal, mas Ele ainda não é o meu Salvador. Hoje é o momento. Hoje é dia de salvação na sua casa. Não espere outro dia, não espere para amanhã, mas arrependa-se e creia nele somente. Ah, mas deixa eu aproveitar a vida, quem sabe um dia. Talvez seja tarde demais. Nós não temos controle algum sobre o dia de amanhã. Aproveite o presente que é dado por Deus neste momento e renda-se ao senhorio, à dádiva de Cristo, ao presente da salvação. Senhor Deus, nós nos prostramos diante do Senhor, pois não há nenhum outro Salvador. Não há ninguém que possa receber o seu perdão pelas suas obras, pelos seus méritos, por qualquer coisa que seja, pela sua religião, ninguém. Só há uma única maneira. E essa maneira se dá porque Cristo veio até nós, se humilhou, interviu em nossa história, nasceu, foi morto naquela cruz, mas ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. Um dia virá esse menino que nasceu em Belém, tão frágil, tão pequenino, tão humilde, virá em glória, onde os reis, os governantes, os arrogantes não reconheceram quem ele era. Mas um dia, pode ser o maior rei dessa terra, pode ser o maior nome, todo joelho precisará se curvar diante da sua majestade. Que nós possamos nos render a esse senhorio e viver uma vida que adore ao Senhor, que glorifique o Senhor. Esse é o verdadeiro sentido, a história do Natal. Fomos amados, escolhidos por graça de Deus somente, porque Cristo decidiu vir até nós. Louvado seja o Senhor por isso. Amém.